Olá, boa noite. Polícia Federal investiga o drone que parou o aeroporto de Congonhas. Hoje, vários voos também foram cancelados. Com o PSDB dividido, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, pede demissão do cargo. Ele é o primeiro tucano a deixar o governo após o racha no partido. No Rio, após polêmica, ministro da Justiça se emociona em evento ao lado do presidente Temer e do governador Pezão. Torquato Jardim chorou ao citar a infância. STJ autoriza nova investigação contra o governador do Rio Grande do Norte. Agora, Robson Faria é acusado de peculato e lavagem de dinheiro. E a Petrobras teve lucro líquido de 266 milhões de reais no terceiro trimestre. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Ai, menina, sabe o Pedro lá do trabalho? Do almoxarifado? Isso. É, que bonito, mas estranho. Ele O mesmo. que tem? Acho que eu vou investir nele. Ai, amiga, se joga, investe. Falando nisso, esqueci de investir uma grana que tá na minha conta. Peraí, já vou. Ih, tá se complicando, madame. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você faz investimentos sem gastar seu 3G. Epa. Epa não, app. Bradesco, pra frente. Existe uma fonte de energia? Está em toda parte. Ela é abundante e brasileira. Essa fonte de energia sou eu. Movidos pela curiosidade e pelo conhecimento, a gente vai longe. Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. Petrobras. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. R$1 bilhão. É quanto a CPI dos grandes devedores da Câmara dos Vereadores de São Paulo já conseguiu recuperar de impostos atrasados. A Câmara economizou ainda 60 milhões de reais para destinar à saúde, à educação e outras áreas. Os vereadores sabem que a sua participação é fundamental. Por isso, convidam você a participar das audiências públicas ou acompanhar as transmissões ao vivo no portal e nas redes sociais. É a Câmara de São Paulo trabalhando por uma cidade melhor. Nesta segunda no Todo Seu, eu converso com o jornalista Arthur Veríssimo, que já rodou o mundo atrás de pessoas, lugares e histórias inusitadas. Tem o som do cantor, compositor e multi-instrumentista Gabriel Elias. Menina, eu te fiz essa canção, faz sempre que eu te vejo, acelera o coração. Você anda meio esquecida, bonitinha? Então acompanhe uma conversa sobre os diferentes tipos de memória e como é que a gente pode mantê-la sempre afiada. Esse programa você não pode esquecer de ver, hein? Todo seu, nessa segunda, 10h30 da noite. Não esquece, estou esperando. Incidente com um drone que fechou o aeroporto de Congonhas ainda provocou reflexo hoje aqui em São Paulo. Foram 42 voos atrasados e 11 cancelados. Segundo o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, os radares dos aeroportos brasileiros não conseguem detectar o uso de drones nas imediações das pistas e nas rotas dos aviões. Foi o piloto de uma aeronave que se preparava para pousar em Congonhas que viu o drone e informou a cabine de controle.
O equipamento estava próximo à cabeceira principal da pista e só foi percebido porque tinha luzes na sua estrutura. Áudios da torre de controle fazem um alerta sobre a situação. Não temos previsão para volta das aproximações. A Infraero avista o drone na próxima curta final, então não temos ainda uma previsão. O drone sobrevoou o local por 30 minutos. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra um objeto próximo ao local onde as aeronaves estão estacionadas. O aeroporto de Congonhas, o segundo mais movimentado do país, teve que ser fechado das 8h15 da noite às 10h30 de ontem. 32 voos tiveram que ser desviados para outros aeroportos, inclusive para fora do estado, além de outros 9 terem sido cancelados. O horário de funcionamento de Congonhas foi ampliado para 1h da manhã, sendo que a pista é fechada sempre às 11h da noite. Os reflexos do fechamento da pista puderam ser sentidos até hoje de manhã e no início da tarde. O saguão do aeroporto ficou com um movimento acima do normal. Voos foram cancelados, outros tiveram atraso de até 2 horas. Esse grupo de estudantes vai para o Rio de Janeiro receber a premiação de uma Olimpíada de Matemática. Sorte que a entrega do prêmio será só amanhã. O voo da equipe atrasou. Na verdade, tiraram a gente do voo, que era para sair às 14h10, e colocaram no voo que vai sair às 15h50. Então é um certo transtorno, sim, bastante gente esperar, né? Em maio deste ano, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, regulamentou o uso do drone no país. Segundo o órgão, quem for pego usando o equipamento em desacordo com as normas vai responder processo e pode até ser preso. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar o caso. O proprietário e o operador da aeronave não tripulada podem responder pelo crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo, que prevê pena de 2 a 5 anos de prisão. Ontem, tanto a Polícia Federal como a Polícia Militar tentaram localizar os responsáveis pelo drone, mas nada foi encontrado. E na Argentina, no último sábado, um Boeing 738 da Aerolíneas Argentinas colidiu com um drone quando fazia a aproximação à pista do aeroporto Buenos Aires. A aeronave conseguiu pousar sem problemas, mas as autoridades da capital portenha estão em alerta também em relação a esse tipo de equipamento na região. Máquinas foram flagradas trabalhando hoje no terreno vizinho ao Teatro Oficina, no Bexiga. A área tem sido alvo de discussão entre os representantes do teatro e do Grupo Silvio Santos, que pretende construir prédios comerciais no local. O vídeo feito pelos próprios funcionários do Teatro Oficina mostra uma retroescavadeira retirando terra do espaço. O terreno é alvo de disputas há 30 anos e parece estar longe de um desfecho amigável. Em uma reunião em agosto no SBT, foram discutidas diferentes ideias para o terreno que fica ao lado do teatro, no bairro do Bexiga, e que pertence à construtora Cisan, do apresentador Silvio Santos. O diretor Zé Celso Martinez Correa propõe a troca do terreno no Bexiga por uma área que pertenceria à União. No espaço, ele defende a construção de um parque, mas Silvio Santos é contra. A Cisan planeja construir torres comerciais, mas tem enfrentado dificuldades porque o Teatro Oficina, idealizado pela arquiteta Lina Bobardi, é tombado pelo Patrimônio Histórico da cidade, o Compresp e o IFAM do governo federal. Em uma notificação enviada à Prefeitura Regional da Sé, o Teatro Oficina afirmou que o engenheiro responsável pela obra foi questionado se há um alvará para a realização dos trabalhos. O engenheiro disse que não possui a autorização, segundo o Grupo Oficina. O teatro espera que a Prefeitura Regional da Sé embargue a obra. Dezenas de pessoas, a maioria mulheres, participaram hoje aqui na Avenida Paulista do ato contra a PEC 181, que pretende criminalizar todos os casos de aborto no Brasil, inclusive quando a gravidez é resultante de estupro. A Polícia Militar não informou a estimativa de público. O ato foi no vão livre do MASP contra o projeto aprovado na última quarta-feira pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. A avenida teve o sentido Consolação fechado pelos manifestantes. Depois da concentração, eles desceram a Rua da Consolação e seguiram até a Praça Roosevelt, na região central da capital.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, escreveu em sua página do Facebook na última sexta-feira que a proibição não vai passar na votação em plenário, que ainda não tem data definida. Também houve protestos na Cinelândia, no centro do Rio, e no centro de Porto Alegre. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, chora em evento no Rio de Janeiro. Recentemente, ele entrou em polêmica com o governador fluminense e o comando da segurança. O ministro participou da cerimônia de lançamento do Programa Emergencial de Ações Sociais, ao lado do presidente Michel Temer e do governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB. Há 3 semanas, Torquato criou polêmica em entrevista ao jornalista Josias de Souza, colunista do UOL e comentarista do Jornal da Gazeta. Torquato Jardim disse que o comando da Polícia Militar Fluminense decorre de acerto de um deputado estadual e o crime organizado. O ministro da Justiça também disse que os comandantes de batalhões são sócios dos criminosos. Devido à declaração, Pezão entrou com ação no STF contra Torquato Jardim. Hoje, ao lembrar da sua infância no Rio, o ministro disse que seu compromisso no combate à criminalidade é pessoal. É esse o Rio de Janeiro que nós todos queremos ser vocês que são mais jovens. Por acima de estatísticas, números, esta tranquilidade vocês terem memória. A memória de uma cidade sabe viver em paz. Daí por quê? E aqui encerro. Meu compromisso com a segurança pública é pessoal. E eu não abro mão desse compromisso. E a ministra dos Direitos Humanos, Luizlinda Valois, também na cerimônia, disse que é preta, pobre e da periferia. Ela discursou sobre a importância da iniciativa para as camadas mais carentes da população. Como mulher preta, pobre, da periferia, que conheço o que é viver lá longe dos grandes centros. Há 2 semanas, Luizlinda Valois também causou polêmica. Ela chegou a pedir para acumular seu salário de desembargadora aposentada com o de ministra de Estado, o que lhe renderia um salário de R$ 61.400. O montante passaria o teto constitucional, que é de R$ 33.700. Luizlinda afirmou que sua situação se assemelhava ao trabalho escravo. Após repercussão negativa, ela voltou atrás e desistiu de pedir o acúmulo salarial. E o presidente Michel Temer disse hoje no Palácio do Planalto que o governo vai continuar focado na aprovação da reforma da Previdência ainda este ano e que a intenção do projeto é combater privilégios de quem se aposenta muito jovem. Michel Temer discursou hoje na cerimônia de entrega do Cartão Reforma, projeto do Ministério das Cidades, que vai conceder benefício a famílias que ganham até 3 salários mínimos. O valor máximo para as obras em casas ou apartamentos é de R$ 9.000 por família. O aporte do governo será de R$ 500 milhões. No evento, Michel Temer comparou a polêmica da reforma da Previdência a uma casa que passa por mudanças e que todo mundo reclama no início. E durante a reforma da casa, muita gente reclama, o vizinho reclama porque tem poeira, a mulher reclama porque, afinal, né? Problemas internos. E vejam que no Brasil, veja a reforma do Brasil, as reformas que nós fizemos no Brasil, como de resto é a mesma coisa. A primeira ideia é a ideia da resistência. As pessoas reclamam. Puxa, vai mudar isso? Estou acostumado com isso, estou acostumado com esta fórmula, com este quarto, com esta parede. E a reforma previdenciária, que é fundamental para o país. E vamos desmistificar, especialmente, para usar uma expressão mais forte, desmentir certas coisas que andaram dizendo no começo. Nós estamos cortando privilégios. Nós estamos fazendo uma fórmula que diz o seguinte, olha aqui, a reforma da Previdência, ela leva em conta a idade. Então, é 65 anos para o homem, 62 anos para as mulheres. Na cerimônia, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também discursou. Ele voltou a usar o exemplo de um doente em recuperação para ilustrar a economia. O paciente, que é o Brasil, já saiu da UTI. O paciente já não corre mais riscos. Agora está no momento em que nós temos que, os médicos, no caso, usando a analogia, tomar as medidas necessárias para
que o paciente leve uma vida saudável e cada vez mais produtiva. No caso do Brasil, assegurarmos uma trajetória de crescimento para os próximos anos. O Cartão Reforma foi o principal projeto administrado pelo ministro das Cidades, Bruno Araújo, do PSDB, durante os 18 meses que ele ficou no cargo. No final da cerimônia, Araújo entregou sua carta de demissão ao presidente Michel Temer. Alegou que não há mais clima dentro do PSDB para continuar à frente das cidades. Ele é o primeiro dos 4 ministros tucanos a deixar o governo após o racha do PSDB com a base governista. A legenda vai decidir em convenção nacional no dia 9 de dezembro se desembarca do Planalto. E agora à noite, o presidente Michel Temer, em nota oficial, agradeceu os serviços prestados pelo ministro das Cidades, que deixou a pasta, e disse que até meados de dezembro o governo deve concluir uma reforma ministerial abrangendo vários ministérios. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O Brasil vive uma espantosa época. Nela, o absurdo adquiriu uma doce e admirável naturalidade. É como se a anormalidade fosse o normal. 2 episódios ocorridos no final de semana desafiam a paciência do brasileiro. Num, o multicondenado José Dirceu foi filmado numa festa sacudindo o corpo e a tornozeleira eletrônica. No outro, o magistrado Gilmar Mendes encontrou-se com o denunciado Michel Temer. No mês passado, Gilmar foi acusado pelo colega Luiz Roberto Barroso, em plena sessão do Supremo Tribunal Federal, de ser parceiro da leniência em relação à criminalidade do colarinho branco. Não parece preocupado. Dirceu coleciona 2 condenações na Lava Jato. Deveria estar preso, mas também não exibe sinais de preocupação. Juntas, as penas de Dirceu no Petrolão somam 41 anos de cana. Ele estava atrás das grades, mas a segunda turma do Supremo, com o voto favorável de Gilmar Mendes, autorizou-o a aguardar o julgamento de recursos em liberdade. Por isso ele dança. Além de Temer, participou da reunião com Gilmar o ministro Eliseu Padilha. Denunciados por corrupção, Temer e Padilha deveriam ser investigados, mas a Câmara congelou os processos. E Gilmar acha natural encontrá-los. Algo de absolutamente anormal precisa acontecer em Brasília. Do contrário, o escracho será o outro nome de normal. Boa noite. Ex-procurador Marcelo Miller já previa penas aos irmãos Batista da JBS Friboi antes mesmo da delação. Segundo o jornal Estado de São Paulo, o e-mail mostra que Miller projetou benefícios para Joesley, Wesley Batista e Ricardo Saldi, ex-executivo do grupo JIF, enquanto ele ainda era membro do Ministério Público Federal. Na mensagem, Miller descreve em tópicos as possíveis penas e premiações que poderiam ser oferecidas. Como consequências do acordo, por exemplo, o ex-procurador lista a aplicação de regime domiciliar e a prestação de serviços à comunidade. No entanto, Rodrigo Janot concedeu a imunidade penal aos delatores, ou seja, os irmãos Batista não poderiam ser processados. Só que em setembro, a delação foi suspensa porque eles omitiram informações à Justiça e agora estão presos na carceragem da Polícia Federal em São Paulo, acusados de manipulação de mercado. Ao deixar em abril a Procuradoria-Geral da República, Marcelo Miller foi trabalhar num escritório de advocacia que prestou serviços ao grupo frigorífico. O ex-procurador é acusado de fazer jogo duplo, ao supostamente tentar beneficiar os executivos. No dia 29, ele deve ser ouvido na CPI da JBS no Congresso Nacional. E a interlocutores, ele já disse que vai responder a todos os questionamentos dos parlamentares. STJ autoriza a abertura de novo inquérito para investigar o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, do PSD. As evidências dos novos crimes estariam no material que foi apreendido em agosto na sede do governo do Rio Grande do Norte, na Assembleia Legislativa do Estado e na casa do governador durante buscas da Polícia Federal. Agora, Robson Faria será investigado por peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e usura, crime que é atribuído ao agiota. O Ministério Público Federal queria que Robson Faria fosse afastado do cargo e proibido de entrar na sede do governo do Rio Grande do Norte. Numa decisão provisória, o pedido foi negado na semana passada, mas a Corte do STJ ainda vai analisar o mérito.
Em setembro, Robinson Faria foi denunciado por obstruir a justiça. Ele é suspeito de tentar comprar o silêncio de delatores que o acusaram de chefiar um esquema de desvio de dinheiro na Assembleia Legislativa, quando era presidente da casa. Funcionários fantasmas, mais de uma centena, eram incluídos na folha de pagamento e o dinheiro dos salários ia para o bolso de servidores e do então chefe do Legislativo. Em delação, a ex-procuradora da casa, Rita das Mercês, disse que o governador embolsava R$100 mil por mês. Segundo a investigação, o esquema que funcionou até recentemente começou em 2006. Robinson Faria, que nega envolvimento, foi presidente da Assembleia de 2003 a 2010. O governador também é investigado pela Operação Lava Jato, por receber caixa 2 da Odebrecht e propina de R$10 milhões do dono da JBS Friboi. Joesley Batista estaria interessado em explorar o setor de saneamento básico do Estado. O montante teria sido entregue em dinheiro vivo ao filho do governador, o deputado federal Fábio Faria, do PSD, e seria para as campanhas eleitorais de ambos. A Petrobras teve lucro de R$266 milhões no terceiro trimestre. Segundo o balanço divulgado hoje, a estatal soma R$5 bilhões de lucro no ano e pode fechar 2017 com o primeiro lucro anual desde 2013, antes da descoberta do esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. Este foi o quarto trimestre consecutivo com resultado positivo. E analistas do mercado financeiro elevaram as projeções de inflação para 2017 e 2018. Segundo o Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, a inflação deste ano ficará em 3,09% e no próximo em 4,04%. A previsão do PIB para este ano ficou em 0,73% e para 2018 em 2,5%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. As projeções para a economia continuam favoráveis, com um cenário de maior crescimento em 2018, inflação e juros baixos. Só que uma coisa são as projeções e outra é o comportamento efetivo do mercado. E por aí estamos vendo a bolsa e o dólar com um movimento bem menos tranquilo e uma pressão de alta dos juros futuros, que revelam preocupações com o cenário econômico em prazo mais longo. O que pode ganhar força se o governo Temer não entregar nada de mais concreto em termos de ajuste das contas públicas. Ainda que o mercado continue trabalhando com a queda da taxa básica para 7% no final deste ano, podendo até ter um corte adicional em fevereiro, não se descarta a possibilidade de o Banco Central voltar a elevar os juros caso persista o desequilíbrio fiscal. É o que o mercado futuro de juros vem embutindo. E não basta o governo cumprir as metas fiscais. Se cumprir, evita alguma agitação mais séria. Mas sem mudanças estruturais que passam pela reforma da Previdência, as contas públicas vão continuar sendo um ponto de vulnerabilidade da economia. Por isso, o mercado reage muito às discussões relativas à reforma. Se sair alguma coisa, mesmo que seja uma mini-reforma, o país ganha tempo para se reorganizar. O novo governo vai assumir sem a urgência de retomar esse assunto. O mercado volta a ter um comportamento melhor. Se nada for feito, só as incertezas podem interferir no andamento da economia. O aumento dos juros futuros, por exemplo, já influencia a definição do custo do crédito, que continua em patamar muito alto, reduzindo o potencial de expansão do consumo e de reação da atividade. Tem mais, o dólar mais alto pode acabar pressionando a inflação, interferindo também na definição dos juros básicos e, consequentemente, nas taxas cobradas de consumidores e empresas. São só alguns efeitos. Eu volto na quinta, até lá. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, afirmou hoje que o Bolsa Família deve ter um reajuste acima da inflação em 2018. Segundo o ministro, o aumento no valor dos benefícios entre 0,5% e 1% acima da inflação deve ocorrer em março ou abril. Questionado sobre o fato do reajuste ocorrer em um ano eleitoral, ele disse que os maiores reajustes do governo anterior foram em ano eleitoral e que o atual governo tem caixa para isso. A semana começou ensolarada para o paulistano. Além do tempo firme, a temperatura chegou aos 27 graus. E será que vai esquentar ainda mais nesses próximos dias? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão.
Os próximos dias vão ser de sol em todas as regiões do estado. Aqui na capital, a tendência é de manhãs fresquinhas e tardes quentes e ensolaradas. Olha só, nessa madrugada, a mínima vai ser de 13 graus, mas chega a fazer até 27 amanhã à tarde. Aí na quarta-feira, a máxima sobe para os 31 graus e esquenta ainda mais na quinta, com máxima prevista na casa dos 32 graus, com pancadas de chuva associadas ao calor que devem cair aqui e ali de forma pontual. A Justiça Federal de Ponte Nova, na zona da Mata Mineira, determinou hoje a retomada do processo criminal que tornou réus 22 pessoas após o rompimento da barragem da empresa Samarco, na cidade de Mariana, em 2015. Entre os réus estão as empresas Vale, BHP Billiton e Vogue BR, além da própria Samarco. O rompimento da barragem do Fundão há 2 anos deixou 19 mortos e causou o maior desastre ambiental da história do Brasil. Os rejeitos da barragem atingiram mais de 40 cidades em Minas Gerais e no Espírito Santo. Agora o esporte. A Itália está fora da Copa do Mundo de 2018. Hoje a Azzurra empatou em 0-0 com a Suécia na segunda partida da repescagem e deu adeus para o Mundial da Rússia. Essa será a primeira vez em 60 anos que a seleção italiana não vai participar de uma edição da Copa do Mundo. Depois de uma derrota por 1-0 no jogo de ida na última sexta-feira, os tetracampeões precisavam de uma vitória em casa para garantir a vaga. Com a eliminação, a Itália será a única campeã mundial a não marcar presença na Copa da Rússia em 2018. Já passa de 400 o número de mortos no terremoto que atingiu a fronteira entre Iraque e Irã ontem à tarde. Os feridos são mais de 7 mil. Com o avanço lento do trabalho de resgate e retirada de escombros, o número de vítimas aumenta gradativamente. O tremor ocorreu às 9h18 da noite, horário local, na região da fronteira entre o Irã e o Iraque, e atingiu 7,3 graus de magnitude. Todas as províncias iraquianas registraram o abalo, incluindo a capital Bagdá. Nos 2 países houve cortes de energia e em algumas cidades autoridades solicitaram que as pessoas dormissem fora de casa. Segundo a rede britânica de TV BBC, pelo menos 70 mil pessoas estão desabrigadas somente no Irã. Ainda não há uma estimativa oficial da situação no Iraque. O tremor também foi sentido no sudeste da Turquia, onde não fez vítimas. Eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e uma ótima semana. A gente se vê amanhã. Até lá. Anote o passo a passo de um delicioso pão de batata recheado no Cozinha Amiga desta terça, 1h30 da tarde. Assista agora. Todo Seu.